Fala, câmara do céu! Tudo bem com vocês? Olha, eu de novo aqui com o meu crew, né? Meu bando, meu bonde. É isso aí, Lozito, Binha, de volta aqui no Musicalize, depois de Muito bom. Porra, né? Te gravou um programa só com a Binha, né? Foi, E acho eu acho quase que um ano foi. atrás. Nossa, da House aí só. Ah, não. Quase Da Caralho, um como House. ano assim? atrás mesmo, gente. Caralho, como só? Nossa. E o pior é que de lá pra cá a gente criou grupo De Instagram, WhatsApp, de WhatsApp, a pô, gente começou a seguiu se a falar porra pra toda. caralho, conheci a Binha no Lollapalooza, no Sim. Ralada, depois no No pós-after ali after party foi no pronto-socorro, no assim, pronto-socorro do do Lollapalooza, porque Lollapalooza. ela curtiu demais, tanto que, né, ela simplesmente voltou da guerra ali na parada ali, toda No show do alanhada. Idols. Porra, Fiz caraca! jus, fiz E jus. quando eu vi ela pessoalmente, eu falei assim, menina, como é que você tá viva? Um negocinho desse tamanho assim? Fulano no meio da guerra. Porra, cara, é Uma maluquice, pô, câmera maluquice. ainda, tipo, uma Exatamente, tirou câmera foto de fotográfica. tudo, de Isso. todos. A gente vai começar agora a fazer mais programinha junto, né? Porque a É, gente tá de saco cheio só de ficar conversando só nos em grupos, off, em né? callzinha por fora. Falou assim, olha só, tem muita coisa saindo, muita coisa que a gente quer falar. Sim. O próprio canal, eu tô assim, tempo de ficar fazendo review do jeito que eu gostaria, reagindo de álbum, caceta. Mas eu quero falar de álbum. E são as duas pessoas no mundo que eu mais converso de música. Então o que a gente vai fazer? A gente vai puxar nossas conversas para aqui, para vocês. Justo. Não tem o nome do programa, a gente não sabe qual é o nome da parada, mas a gente É. sabe que a cada 15 dias a gente vai vir aqui para poder falar de álbuns. Que a gente tá escutando. Exatamente. Deveria escutar também, tá Normalmente ligado? os álbuns do momento, para poder dar aquele apanhadão das novidades dos lançamentos, mas volta e meia não significa que a gente vai fazer uns programinhas aí falando, às vezes, de uma coisa temática que a gente queira abordar. Mas Com é isso, certeza, trazendo muito cada legal. um alguns punhados de álbum e nós vamos ficar debatendo durante alguns tantos minutos, que quer que seja, né? É o review que não é review, é uma análise que não é análise, é uma conversa que é conversa pra caralho. É isso que a gente tem que entender desse programa, tá? Ótimo. É isso, é um puta A bate-papo. gente vai cantar os álbuns aí. Isso, Só falar, aí existe, e é muito bom. Exatamente isso. Na thumb, você provavelmente deve ter visto já qual que deve ser os álbuns abordados, só não sabe quem é que vai falar especificamente. E se prepare também, porque esse programinha aqui, se você quiser compartilhar com amigo e família, gato, papagaio, todo mundo que você quiser, você pode fazer isso não só por aqui, mas provavelmente também pelo Spotify, porque esse aqui também vai virar podcast. É isso que é uma das brincadeiras novas que a gente está fazendo. A gente já tem outros programas que a gente está pensando em outras coisas para fazer. Eu vou começar com essa bagaça, lembrando que hoje a gente vai começar, cada um falando 2 álbuns. E álbuns de 2022, para poder falando de coisas que a gente gostaria do ano. Pode ser álbuns, inclusive, que a gente já comentou aqui no canal, que a gente queira simplesmente nós conversarmos. Exatamente. E não significa que os álbuns comentados aqui, a gente não possa fazer outros programas depois. Reagindo de álbum, uma análise faixa a faixa, o que seja. Tá? Então, o primeiro álbum falado aqui no programa é meu, Liso Special. Quarto disco de inéditas da Liso, e que eu vou falar que eu estou tarado no disco, tá? Porque o bagulho é viciante. O bagulho é maluco, maluquice o disco. Gente, eu tava com expectativa pra esse disco, falei, pô, vai ser maneiro pra caralho. A Liso, porra, eu acho que é uma das melhores novidades no sentido de musa pop que a gente teve nos últimos anos. Sim. O arquétipo dela, o estilo não só visual, mas de música, de como ela se comunica com o público, tudo. Eu acho que ela é o tipo de popstar do futuro, que a gente tá vendo algumas acontecerem. Eu acho que a Liz é um sintoma muito positivo disso, mas como que eu tô gostando desse disco, à medida que eu tô ouvindo ele, é doideira, assim. Porque ele é um disco muito radiofônico, de muito hit, mas que é daqueles que é bom, porque nada é forçado nesse sentido. E usa o de melhor, eu acho, que o que a Liso faz, assim. E é muito coerente o disco ir por essa vibe, porque ele parece, na verdade, o 'Cause I Love You, talvez... Uma continuação dele. 2.0. Por mais que eu não ache exatamente o mesmo só que disco. Não são repetitivo, né? Exatamente. Eu acho que as músicas têm uma personalidade própria, mas ainda assim, são músicas totalmente embaladas num R&B, funk music. Uma coisa que eu acho muito característica da Liso é o como que ela consegue cantar de formas que é extremamente lírica, tipo meio Macy Gray, Emily House, Beyoncé,
Inclusive tem música aqui nesse disco mais pro final ali, que como parece pra mim, por exemplo, sei lá, uma Irreplaceable, o Halo da vida. Eu adorei, porque eu amo essas músicas. Não. Mas ao mesmo tempo, o como que ela vem trazendo o rap, ou a coisa mais nessa cadência, e que parece muito desbocado. Parece que é muito galhofa, parece que ela tá sempre zoando com a nossa cara. Sim. E ela fica transitando nessas coisas. E aí você pega os nomes das músicas, o que ela tá abordando. Porra, Beck, como que eu não vou gostar de um disco que simplesmente ela quer fazer uma música meio... Não é uma balada, mas é uma música meio... Cairia por essa alçada, mas que simplesmente o nome da música é I Love You Beach, pô. E ela fica cantando I Love You Beach a música inteira, pô. Só que ela canta isso como se estivesse cantando um amorzinho, tá ligado? E isso é genial, pô, porque ela é isso, ela leva a sério os bagulho que parecia que tá falando, tá zoando. Tem uma música aqui que é Everybody's Gay. A música parece o Jamiroquai on Fire, pô. É isso. E, cara, é muito foda o como que o instrumental desse disco, o como que ela cantando. Cara, esse disco até tem músicas que são mais amenas, a Special, por exemplo disso. As músicas ali pro final, tipo, sei lá, If You Love Me. Ela tem músicas que são mais cadenciadas, que caem mais pra essa seara, talvez uma balada, mas são muito poucas. E mesmo assim, parece que ela tá sempre com energia muito intensa, muito grandiloquente. E ao mesmo tempo, né? Cara, mas é porque é muito bizarro. Porque, tipo assim, o como que parece que o fôlego tá muito intenso do disco sempre. E que, cara, parece que isso aqui eu tô vendo o que ela vai fazer no show. Sempre. É muito empolgante você ouvir um disco assim, sacou? E eu não consigo, por exemplo, ver uma música que eu acho simplesmente ruim ou mediana, assim. Todas pra mim são muito alta qualidade. De construção, de interpretação. Pô, ela tem a música que no final que poderia ser uma parada galhofa no sentido ruim, não no sentido bom que ela consegue fazer assim, de desconstrução. Mas, pô, ela tem uma música que ela ama o Coldplay, ela tem uma música chamada Coldplay, pô. É a última música do disco. Mas eu tenho essa sensação de que tem algumas coisas nesse disco que ela realmente ela cata de uma época, de um momento, e que você já ouviu aquilo, mas pô, com a efervescência dela, o jeito dela de fazer a parada. E até, tipo assim, eu sinto muito também nessa coisa de energia do disco. Cara, me lembra todos os momentos, eu acho que coloridos e muito brincalhão, assim, de você ouvir um pop que ele realmente ele te deixa feliz, assim, ouvindo. Da época da Katy Perry, assim, da época lá do... Exatamente. Eu e o Luan até falou desse disco ano passado, quando ele fez aniversário. E é tipo assim, parece que é pra mim isso, da época, o estilo que se fazia pop ali nos anos de 2010, ao mesmo tempo que eu sinto coisas que ela consegue fazer aqui, que me lembra muito 2005, 2000, assim. Ela consegue flutuar bem nas épocas. Cara, tem muito do Future Nostalgia aqui. Só que eu acho que talvez seja até mais puxado, né? Tipo, é mais quicante, sim, é mais quicante. Não que, tipo assim, porra, gente, o Future Nostalgia foi meu disco favorito daquele ano, assim. Tipo, eu acho aquele disco completão, assim, do começo ao final do caralho, absurdo. Mas eu acho que esse disco aqui, e o que me deixa, assim, eu não indignado na palavra forte, mas eu me deixa curioso, porque eu achei que quando ia vir as notas dos sites, eu achei que ele ia ser. Pô, na Pitchfork ele tirou 6 e pouco, e no Fantano ele tirou 6, pô. No Fantano, pelo que eu vi lá naquela resenha que ele bota. Resenha, o resumo que ele bota embaixo no livro, ele bota que como o disco ele é muito como se fosse autoajuda, as letras, assim. Eu não peguei tantas letras pra ler, mas pelo que eu ouvi, assim, de ouvido, assim, né, não me incomoda muito, francamente. Assim. Eu não acho que ela faz... E ela faz uma parada que eu achei muito legal, tem na música Girls, que ela teve uma polêmica, né, nessa música aí, pode crer, verdade. Que ela tava usando uns termos que a galera tava achando muito capacitivo, né, porque era uma palavra que parecia que ela podia fazer alusão a uma pessoa que estava surtando, ou um problema de pessoa com paralisia cerebral, os espasmos de pessoa. Só que, tipo assim, qual foi a parada? A galera começou a falar isso, cara, ela relançou a música 3 dias depois com uma letra diferente. Pô. Ela foi pedir desculpa e fez isso. Pô, vai falar que isso não é muito pica, não é uma mulher fazer isso, pô. Porra, com certeza. Porque a Lizzo, pra mim, é isso também, cara. A Lizzo, ela é muito representativa da galera, tá ligado?
Ela Nossa, abraça com muito. certeza. Pô, ela é igual a Phoebe Bridgers. Ela é muito meme, tá ligado? Aham, Eu com acho que ela é certeza. muito fanzoca das coisas que ela gosta. Ou, tipo, Sim, tu vê os vídeos do Instagram dela quando ela fala com a dela com galera. Ela se destaque e tal, emociona né? conversando com as pessoas. Pô, É, ela realmente ela para mim, como o próprio nome diz, ela é especial. Não só como ela aborda a música dela, as referências que ela traz, para mistura de sons que ela faz, de trazer o R&B, o rap, o soul, mas ao mesmo tempo com esse pop mais chicletão, assim, do cacete e tal, e sair daquela coisa, tipo assim, o pop branco também, que a gente tá acostumado aham. décadas ver, né, que a gente tá vendo, começando a ver outros artistas irem um pouco mais, tipo, Rina, né, tipo, oriental, a gente tá vendo latina, a gente tá vendo começar a ter essa pluralidade mais interessante, assim, Sim. e tá Agora eu vou aí ter que exatamente. ouvir. Aí eu vi, agora eu vou ter Ver que uma ouvir. review dessa. Até porque Uma eu tô review. esperando, digamos, o review de vocês de alguns álbuns aí pra poder ouvir que eu não ouvi ainda. E aí, Justo. Muito bom. no par ou no ímpar, quem que continua a brincadeira aqui agora? Você Nossa, escolhe parando aí. com. Ué, você Cara, escolhe, pô, você não sei. tem. É. Você Que... escolhe, pô. O Eu dei a Luan tem que dar um sugestão só, pô. exemplo. É a segunda Tá, vez que eu estou justo. aqui. É, Tudo bem. a Binha Ou, ainda é novidade ainda na casa. justo. Eu vou com. Esse primeiro que eu vou falar vai ser um dizer assim. E eu tava com uma expectativa assim quando saiu esse disco, mas eu falei, vamos esperar lançar, que aí eu vejo. Tipo, não era aquela expectativa, não, quero escutar no dia que sair e tal. Tanto que eu nem escutei no dia que saiu, fui escutar uma Uhum. semana depois. Mas me arrependi, mano, porque, porra, eu queria ter escutado logo quando saiu. Tô falando do segundo disco do Superorganismo, que é o World Wide Pop. Eu Que, estava mano, pra esperando você mim, falar desse disco. E aí? porra, eles são, mano, uma banda que, mano, me deixa cheio de expectativa no sentido do que eles vão fazer, sabe? Uhum, Porque pra mim eles são uma mistura perfeita do Mac DeMarco com Gorillaz, com o Vampire Weekend, Caralho. com a uhum, Billie Eilish, sabe? Tipo, uhum. parece que eles são uma junção de tudo assim, do que é daquela intriga do que é pop e do que é alternativo, tá ligado? Eu acho que eles Sim. trabalham muito bem isso e acho que até o próprio nome do disco traz um pouco disso, sabe? World Wide Pop, sabe? Essa questão de você meio que expandir mesmo, o que é pop, o que não é, em todos os sentidos, assim. Então acho que eles têm muito esse lance também de brincar em questão de linguagem. Igual você falou da Phoebe Bridgers, da Lizzo, eu acho que eles também têm um pouco disso. Claro que é um Uhum, pouco mais deixado, né? Mas nesse rolê de ser meio hipster, mas também de ser meio despojado, meio cool, tá ligado? uhum. Meio despretensioso mesmo. Eu acho isso muito foda. E no próprio som também, tá ligado? O jeito que eles juntam rock com eletrônico, com pop. Tanto que nesse disco tem o Stephen Malms em algumas músicas, Isso tem que eu a ia falar, Chai, que, foi as porra, músicas que eu ouvi, as músicas que foda eu ouvi demais. assim, tipo, mas eu não tenho muito na cabeça, foi justamente com o Stephen Malcolm e com a Chai. E com a Chai, se eu não me engano, tem Uhum. duas músicas, eu acho, né? Exato, com os dois tem duas músicas. Ah, é? Nossa, O muito Ah, Stephen tá. legal. Malms e com a Chai também tem duas músicas. E eu acho que é perfeito, porque assim, eu vejo muito deles trazendo esse lado do Stephen Malms, né? Do indie rock mesmo, assim, mais das Uhum. guitarras, que eles têm muito esse lado. Mas também da Chai, tá ligado? Dessa inventividade foda Total. de ser essa fritação, enfim, de ser essa linguagem meio que te faz Cara, pensar o que é rock, o que é pop, o que é alternativo. Isso que eu acho eu foda. olho pra eles, eu tenho uma cara do que, pra mim, assim, do que é, tipo, sei lá, cultura de. Eu não vou falar meme, mas eu acho que Aham. cultura pop na internet hoje em dia, assim. Sim, com certeza, com certeza. Parece uma É como se o saladona, Twitter assim. fosse uma banda, sabe? É tipo, Caralho, moleque, bota ótima definição, gostei mesmo. até porque eles são um coletivo, né? Tem mó galera na Isso que eu ia te banda, perguntar, sabe? quantas pessoas são na banda? Cara, eu não tenho certeza, mas eu acho que são umas 8 pessoas e cada um é de um lugar, tipo, tem a Caralho, galera que é do Slipknot Japão, tem a no. galera que é Caraca, de Londres, internet tem a galera mesmo. que é dos Estados Unidos, e aí agora eu acho que eles todos estão morando nos Estados Unidos. Ah, Mas, maneiro. tipo, o primeiro disco mesmo, que foi de 2018, que eu gostei pra caralho, que eu já achei muito foda, Então, foi ele é fácil um dos meus melhor favoritos. ou no nível como. Mano, é no mesmo nível. É no mesmo nível, só que eu acho que ele ainda é mais inventivo. Eu acho que por ter esses feats, né, com o Stephen Malms, com a Chai, tem umas outras Uhum, paradas, eu acho que ele puxa mais pro eletrônico, puxa mais pra umas paradas mais dançantes assim também. O outro era mais fritação. Esse aqui ele tem um groove mais balanceado, sabe? É uma uhum. parada mais madura mesmo, mais bem produzida e tudo mais. O outro eu achava que era muito em dizer assim, eu adoro, óbvio, mas assim, comparando, eu acho que esse é um produto pop, vai, mais bem acabado. Pô, sabe qual é a parada que eu tenho a sensação? Eu tenho a sensação que o Uhum. superorganismo, ele. Mesmo. Acho que esse segundo disco.
as pessoas ainda continuaram aparecendo bem as músicas deles, sabe? Nos portais e tal. Mas eu fiquei com a sensação que o primeiro álbum, eles vieram com um hype muito grande em cima deles, mas eles não pegaram do jeito que as pessoas acharam que eles iam pegar. Sim, não mesmo. Não Tipo mesmo. assim, e eu vou falar pra você, tanto que eu ouvi muito pouco aquele primeiro disco, porque ele, eu não sei se na época ele não estava acostumado com alguns sons, que hoje em dia talvez eu já esteja e tal, ou se a sonoridade desse álbum aqui, porque quando você começou a me falar de referências, eu ouvi muito das músicas que eu ouvi aqui desse disco mesmo. Só que da primeira eu Sim. não consigo lembrar direito das coisas. E por isso que eu perguntei se ele tinha uma evolução ou Assim, não, assim, porque boa. assim, eu realmente acho que eu preciso ouvir tanto o primeiro quanto esse novo. Justo. Assim, eu gosto do primeiro no mesmo nível desse. Porque quando eu ouvi assim, me pareceu não uma evolução, que evolução é uma palavra muito forte, mas enfim, uma outra parada que estava sendo feito ali no indie da época, daquela ressaca de dream pop, tá ligado? Essas paradas assim, tipo de bandas que são boas, mas que é sempre na mesma vibe, tipo aquele Day Glow, Boy Pablo, essas coisas assim, tá ligado? E eles têm um pouco dessa vibe, mas é outra parada, sabe? Eles Eu têm acho esse que era jeito. mais, eu acho que era mais despojadinho, né? Sim, mas ao mesmo tempo também, mano, é muito virtuoso, assim, a parada, o Uhum. jeito que eles conseguem capturar essa parada do lo-fi, mas não deixa, como é que eu posso dizer, não deixa muito com cara de produtinho, sabe? Deixa Sim. um jeito diferente mesmo, sabe? Uhum. Tipo, traz tanto pro lado do eletrônico, traz tanto pro lado da fritação, porque a gente associa isso, que, tipo, que é um mood mais de boa, né, mais relax, mas não, eles são muito fritação mesmo, mano. O que eu acho interessante é porque, assim, eu meio que já sabe os álbuns de cada um aqui, né? Tipo, o que Sim, que vai sim. falar. Eu acho esse álbum a sua cara mesmo, assim. Porra, mano, eu fico feliz, eu acho um baita elogio, porque, porra, esse disco, finalizando aqui, vai, minha apresentação dele, assim, o PowerPoint Aham. dele, é que, mano, ele realmente tem tudo que eu gosto, assim, em música pop. É uma saturação eletrônica, assim, fritada, não muito distorcida, mas, assim, meio estranha, tá ligado? Uhum. Tem as guitarras no nível certinho também, tá ligado? Os vocais meio engraçadinhos também, mas, tipo, muito melodioso, muito foda. Uhum. Tipo, eles conseguem aproveitar bem essa parada de ser um coletivo, tá ligado? De cada um vir de um lugar diferente, enfim. Isso é bom. Porque eu acho que nos últimos tempos, quem eu acho que aproveitou isso bem foi o Brockhampton. Pode De, crer, de tipo pode crer. assim, parecer que tem uns caras com cada um com uma diferença, uma ideia É, diferente, exato, e aí aham. você tem uns momentos que você sente que a É, vibe de e tem cada isso. um. Exato, tem isso E no tanto que, pô, sertanejo. pode ser até que, tipo, daqui a pouco essa porra também acabe e, tipo, cada um vai seguir seu Com caminho. certeza. Nossa, eu super imagino isso. Tipo, a Eu Loud fiquei Filt, impressionada que eles tem lançaram, internet. tipo, um segundo disco. Aham. Eu achei que não ia ter mais também, não. Eu achei que Caraca, sumiu e voltou, entendeu? Tipo, Aham. É, mas por acho que isso da que forma que você está falando, eu acho que foi uma boa voltada, assim. Acho foi, que foi, Sim. eu acho foi, que com foi. mais definição do que quer, talvez. Eu sinto Aham, um pouco isso. claro, claro. Os singles eu ouvindo, eu falei assim, agora eu tô sacando um pouco mais. Aham. Mas é isso aí, galera. Álbum bom pra caralho, divertido assim. Uhum. Tipo, ele não é aquele álbum que vai mudar a sua vida, mas ele é muito divertido assim. Tipo assim, você vai ouvir muito ele assim se você entrar na vibe, sabe? Sim, sim. Ele é rapidinho também, desce de boa. Binha, sua vez agora. Vamos para o disco que eu ouvi. Eu acho que ainda vai bater mais a brisa dele, mas é que ele é muito bom, que é o Hellfire do Black Midi, Olha terceiro só. álbum de estúdio. Ouvi também, esse eu ouvi também. Meninos. Esse eu não ouvi ainda. E a melhor definição eu vou pegar aqui que eu tinha escrito. Uhum. 3 discos consecutivos invictos, a 0 obras ruins lançadas desde então. Cara, é impressionante como eles não conseguem lançar coisa meia boca Não. ou coisa ruim, assim. E eu Olha tinha só. muito medo, desde o primeiro disco, do que viria a seguir. Porque era muito fácil cair numa fórmula de ficar repetindo as coisas ou de ir para um lugar muito mais calmo, assim, que normalmente a Uhum. galera acaba indo. E nesse terceiro disco, cara, é muito. Não diria que é muito mais pesado, mas ainda é tipo um outro nível de caótico que é mais. Eu sinto que é mais cinematográfico as músicas, assim, mais fílmicas, eu diria. Uhum. E eles conseguem colocar alguns elementos que são muito zoeiras entre eles, entre piadas internas. Então,
A primeira música é tipo um negócio, tipo, como se fosse uma luta de boxe, assim, tipo, o sininho vai começar a Inclusive, deixa eu luta ver e a primeira assim. música. Na segunda música, a Sugar Tzu, essa música, o clipe é numa luta de boxe. Eu fiquei, assim, eu só vi o Hellfire não, o Welcome to the Hell, que Uhum. é o primeiro single, e é tipo, cara, é minha música favorita do Black Midi, assim, acho que tem tudo aquilo que eu Caramba, gosto, ô tem tudo louco. aquilo que eu gosto, sabe? Porra! Uhum. Ele é caótico, ele é orquestrado, aí tem o caos, aí tem uma parte muito doida, insana, Uhum. e também Nossa, é meio mano. cinematográfico, assim, acho que ele é isso. Ô louco. O álbum que você falou aí, Luan, traz as coisas que você Aham. gosta do pop. Esse aí tem. Acho que traz tudo que eu gosto, assim, num negócio bem caótico e pós-punk, assim. E eu descobri um negócio engraçado, que eles Hum. têm, que eles fazem isso nos 3 álbuns. A primeira música é, tipo, apresentação, pancadaria e tal. E a segunda música, ela é mais calma. Uhum. Ele dá uma relaxada, assim. Tipo, pra E mostrar os aí... dois pontos de como vai Isso eu ser o lembro do álbum. Cavalgade. No Cavalgade eu lembro que realmente é É, isso mesmo. Porque a primeira é John L. John Well. E a segunda, aquela Marlene Dietrich, é realmente, tipo, é ele no modo crooner dele, né? O vocalista. É, É, Total, assim. tranquilão. caramba. O primeiro Ca- também, é que eu não vou lembrar o nome da segunda Das música, músicas. A mas a segunda música do 925 primeiro é a Speedway. é Speedway, Speedway. nossa, foda É pra caralho. devagarzão, Foda. assim. É, foda, foda. Cara, e é muito doido, eu tô reparando numa parada aqui agora. Bom, A capa do Cavalgade é do Hellfire, isso que eu ia falar. Isso é que eu ia parecido a falar. vibe, né? Então, eu ia Acho falar que é o que. mesmo artista. E foi o disco lançado de um ano pro outro, né? Então, Sim. tipo, isso que eu falei, tipo, eu não ouvi ainda, porque eu fiquei meio pá, assim, eu falei, "Ih, mano, tipo assim, a capa é meio igual, pá. Eu, mano, e Mas se não assim, for tão bom, sabe? Eu a acho que é o. produtora Sobras é a assim. mesma. A produtora do disco é a mesma. Eles Mas eu vou falar pra mantiveram você, de Cavalcade. por Mas se for exemplo, uma sobra assim e tal, a Binha falou que como é que é? mas A eu Welcome to ouvi. Hell é a melhor, a música favorita do. Pra mim ainda é John L. John L, assim, tipo, Ah. aquilo ali é. Não, Pô, aquilo aquilo ali ali é, moleque, aquilo é. ali é o. Caramba, Se o velho. Fate No More Caramba. tivesse nascido hoje em Como. dia, assim, É, tipo, e caralho. Jazz, se Quem? fosse Jazz, Fate No More. É Ah, tipo, cara, tá. É, aquilo ali é exatamente, com muito. certeza, Fate No More Jazz, porra, E aí, foi e tipo. assim, qual que é a parada? É a... Ainda assim, eu tenho a impressão que talvez o Hellfire seja o melhor disco deles. Ô, Agora, louco, agora pensando, caralho. eles tinham falado isso É, numa Ah, entrevista, mano, que a ah, Binha mano, falou esse por bagulho que de ser que eu não ouvi ainda? cinematográfico. O Cavalcade, ele já tinha essa parada de Ai, pensar que droga. narrativamente as músicas, né? Cada música. E isso é uma Sim, sim, sacada que é legal. da hora. Que, tipo, eu quase não vejo banda fazendo isso. A gente vê muita banda contando história muito do primeira pessoa, né? Sobre si Sim, é. próprio, ou uhum, coisas que passou. Eles simplesmente criam histórias que não tem nada a ver é, com eles, desde mas o são. primeiro. Que o Cara, mas RPG musical, tá ligado? isso é muito foda, essa ideia. Só que É, a partir do Cavalgueiro o bagulho ficou mais, tipo, você tá vendo um filme mesmo acontecendo. Um filme com vários. É, Tipo o filme Tarantino, que tem várias partes, vários é. contos. Sim, Ou é. em filme sim. dos irmãos Puta, pode Coen, sei lá. crer. É um bagulho Cara, meio os caras é maluco. muito fritado nas ideias. Eu já vi eles Da hora. assim, quando na Caralho. época do primeiro álbum, eles dando entrevista para a revista Balaclava. E aí ele Pode crer. tentando puxar, assim, tentando entender o lance das letras, assim, porque as letras, elas são. É o tipo de viajado que é invenção mesmo, assim, é tipo, é uma É. historinha aqui que tem esses Aham. personagens, assim. É muito surreal, tipo, as primeiras músicas Não, e do as primeiro letras álbum e tal. também. Nesse É. disco, as letras, elas estão. Até o vocalista lá ele falou que ele foi se trabalhando para isso. Para que as coisas ficassem menos abstratas, ficassem um Uhum. Nossa, pouco mais tipo. Tem as viagens, mas elas são menos que no começo. No começo as coisas são mais. era muito viajar. Era. E eles têm uma ideia de. A Binha falou esse negócio de conectar com piadas internas, tudo, é porque eles querem fazer um universo Marvel Black Mid, né? É isso que eu ia falar. Meu Deus, é tipo Marvel. Eles querem fazer essa parada, eles falaram isso, que Caralho. uma música vai ter um Caralho! personagem, ele vai aparecer no outra história, na outra No música. outro Pode disco e pá. tal. O videoclipe do Welcome to the Hell, ele conecta com aquele que é tipo, tem referência com a Kira. É o mesmo, a mesma pessoa que produziu o videoclipe. É do Porra, Ah, Cavalcade. pode crer. É que tem um nome mó sei, mas não difícil. sei. Slow. Chama Slow. Slow. Aham, da Slow É do o mesmo Cavalcade. videoclipe, é Pode a crer. mesma pessoa que fez o Que produziu e videoclipe. tal, os Uhum. caralho.
Cara, então, e aí, qual que é a parada? Eu fiquei lendo uma entrevista na Pitchfork, que eles estavam falando uma porra de coisa assim. Eles falaram, eu acho que até antes do lançamento, na verdade, eles tinham anunciado que, tipo, não só esse é mais cinematográfico, porque eles falaram que esse disco é como se eles estivessem fazendo um filme de ação do Black Midi, tá ligado? Nossa, da hora. E assim, É um a John Wick do ideia. Black Não, Midi. a ideia é essa. É um disco mais rock mesmo, assim, mais pesado pra caralho. Ele é tipo, tá ligado que o nome dele é Black Midi porque é sobrepor as paradinhas, né? Ele é muito sobreposto. É assim, eles conseguem fazer isso. Nossa. Eles conseguem fazer de um jeito disso, que eles trazem, tipo, o jazz, o caos, o Então ainda tem os sax ainda, cinematográfico. tem as paradas ainda. Ainda Cara, ó, eu tem vou te piano, eu falar. acho até. Tem E, Louco, tipo, sim. mano, cara. e é muito, cara, é muito acelerado, É, velho. é. É o Mas King esse Crimson. ele é tão acelerado que ele Mano, cara, eu vou parece escutar agora. simplesmente desenho do Looney Tunes, às vezes, tá ligado? Que da hora, Eu mano. tenho uma puta impressão Da desse hora, disco foda, ouvindo foda. ele, inclusive que eles fazem uma parada muito maneira, como recurso narrativo Sim. mesmo, que, cara, parece que tu tá vendo um filme no ar, tá ligado? Por causa dos elementos de sopro, de metais assim, que eles vão colocando, como se fosse uma parada meio. Ele parece que é velho, mas ele parece que ele é. Cara, ele é muito novo. Mas é porque parece que é velho no sentido assim, parece que é uma música antiga, parece que é um tempo antigo, só que Aham. dentro de uma. Com... É como se fosse o Falcão Maltês, que é um filme clássico de Aham. noir, só que dentro do universo do Dick Tracy e do Sin City, tá Aham. ligado? Aham. Porque tudo é Caralho, foda. muito cartunesco, tudo é muito desaturado, tudo é muito over Aham. às vezes, só que é um over propositalmente pensado ser over. E Sim, você sim. pensa, tipo assim, parece que às vezes quando eles fazem esses sons, essas. Tum, tum, não, não, bum, bum, É bum, muito da Nossa, hora. sim. parece que tu tá vendo, tipo assim, uma femme fatale tomando um susto, alguém sendo Aham. assassinato, Aham. tipo, e ao mesmo tempo a edição da parada parece que você tá vendo o Scott Pilgrim, sacou? Porque parece que Pode dentro, crer. só que dentro do Do filme lá universo do Black do, Mirror. não, dentro daquela porra lá do Mad Max lá, o Estrada da Fúria, pô. É maluco. Eu não tô A de maluquice, sacanagem. Eu cara. não tô de sacanagem. O bagulho, às vezes, ele é insano no nível que eu só Ah, consigo mano, pensar vou assim, escutar cara. agora. Sério, parece que o Fate No More juntou com Mais Voltas, juntou com King Crimson. Meu Deus. E aí, Nossa. depois que eles Cara, é juntaram muito isso, King Crimson. não é muito. Não É existe muito. banda Ai, ai, nos ai. últimos anos, nas últimas décadas, que resolveu ser tão parecida Cara, com King Crimson do eu que vou o contar Black uma Midi. história bizarra. Eu tinha há muito tempo comprado perto da minha casa um vinil do King Crimson. Eu tô falando tudo errado, quem é King Crimson? É aquele do solzinho. E Sim, é tipo, eu sim. não sabia que era famoso e era muito caro esse disco. E eu paguei tipo uns R$ 3, assim. E aí eu ia revender. Aí eu desisti de revender porque eu fui ouvir na época que lançou o Cavalgueire. E eu fui ouvir, eu falei assim, caralho, não tem diferença. Não tem diferença, assim, Aham. sabe? E eu achando que, Direito surgiu do saudável, né? Eu nada. vou te falar, eu acho que tem talvez um pouco upgrade do que era o som no sentido, tipo assim. Não, Claro, Não, total. mas é no sentido, claro. tipo assim, É. de velocidade e de ser mais Sim. jazzístico. Só. Aham, é. Porque hoje em É. dia é aquele negócio. A música, as pessoas já entendem como funciona o mecanismo. E Uhum. isso que é impressionante, que esses caras eles entendem tanto o mecanismo das coisas que, tipo assim, cara, eu tava falando da Liso lá de querer ver ao vivo os bagulhos. Deve ser a banda de rock que eu mais quero ver ao vivo, junto com o King Gizzard, cara. Porque. Pode crer, E deve estar junto de Foda bandas mesmo. mais fodidas de rock da qualidade. Assim, não tem outro. Aham, aham, É aham. muito Com diferenciado, certeza. assim. É muito diferente. Pô, o Fantano deu nota 9 pra esse disco. Ele já tinha dado Nossa, eu não 8 pro sabia, caralho. Cavalcade e 8 Nossa. pro aquele Nossa, deu Shimrazer's 9 Guide, pra o esse? primeiro O lá. que faltou, O tá ligado? Storenheim. Mas que Caralho. a parada, esse disco ele é impressionante, cara. Ele é impressionante. Ele é Um muito Nossa, bom. bagulho mas. que o Pô, medo mano. era, tipo, capa aparecida um ano depois. Mano, foi o que eu Ó, falei, vai ser É, mano. obra. Foi o que eu Não, falei, o mano. bagulho mano, é pior, é mais loucura. Tipo, eu achei até o nome e meio tosco. Eu falei, ah, mano. E agora são três caras, lembrando É, disso. então, aí teve esse Do ano negócio, passado pra porque, cá são mano, três caras só. então, isso me Não é brocha mais legal. quatro. Que é o mesmo rolê lá do Blackout New Road, tá ligado? Depois que saiu uma lá, eu falei, ih, mano. é, Só que o Blackout New Road vai virar outra banda, outra coisa, vai virar outra Sim, tudo, tudo. é. vai ser E, o New e Mas Order. eles não. assim, Eles só ficaram mais pensa, malucos, pô. eu tenho a teoria de que o Black Midi, ele tem tanta música guardada, Eu também acho, é. e aí eles, tipo É assim, um eles tipo têm um King tanta, Gizzard Gizzard, eles mesmo. têm pô. muita Tipo um música. King Gizzard Só que mesmo. assim, eles sabem o que é bom, e É. aí eles conseguem lançar nesse tempo Pô, curto.
Bem, eu isso vou que te eles me falar um bagulho. decepcionam. Eu acho que é isso, eles Olha têm só. tanta música. É tão tesão você ver um disco com 10 músicas, que as 10 músicas são. É isso, não é 15, não é 12, é 10, e poderia 10. ser 8, 8 é perfeito. eu também acho. 7, 8 pra mim é. E eu não duvido, daqui a pouco eles vão estar lançando um disco com menos música, porque as músicas são Em tempo, grandes, as exatamente, músicas tempo são. mesmo. E foda-se, é Porra, porque isso é bom. é impecável, é impressionante, assim. Legal, Mas que legal, banda, legal. que indicação, Binha. Convenceram Esse disco bastante, é. porra. Caralho, Disco, vou escutar agora. assim, Não. por mais que eu não tenha visto Super Organismo, mas contando o da Aham. Liso, por mais que eu tenha amado esse da Liso, mas, tipo assim, cara, esse tá forte como um dos discos do ano, assim, o Olha Hellfire. só. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, agora vai ser uma volta ao contrário. Isso. Luanzito, depois Binha e eu fecho. Luanzito, seu segundo disco aí do Nossa. programa. Caralho. Esse daí você já Esse deu aí, uma... esse aí, mano, esse aí é Esse eu tão ouvi bom. alguma coisa também. Tu ouviu, Cara, Binha? esse é Eu tão ouvi, bom. eu ouvi. Esse é tão bom que esse eu escutei uma vez só. Mas, mano, todas as melodias estão na minha cabeça até agora. Tipo assim, todas as músicas estão na minha cabeça até agora. E, obviamente, vou escutar muito mais, porque foi o mesmo esquema lá do Superorganismo. Eu sabia que ia sair e tal, escutei o single, falei, mano, tem que estar de boa, assim, sabe? Uma semana de boa, assim, um dia de boa, mano, vou aproveitar mesmo. E, mano, realmente aproveitar acho que é uma ótima palavra pra esse disco, que é o Gemini Rights, do Steve Lacy, terceiro álbum dele, solo, né? Uhum. E, cara, aproveitar é uma palavra ótima porque ele é um disco muito divertido assim mesmo. No sentido, porque eu acho que a galera tem uma ideia do Steve Lacy, que ele é aquele cara mais crânio da internet, que é o cara que é produtor, que toca com todo mundo. Enfim, ele é um cara muito artistão, sabe? Muito descolado, assim, do que realmente é pop e tal. Mas não, mano. Esse disco, ele é totalmente acessível de todas as formas. Ele é totalmente popzão, melódicozão, foda. Eu concordo assim que a galera tem meio que essa ideia dele, porque nos primeiros discos dele, no Apollo lá e no The Lo-Fi Album, é uma parada meio lo-fi, assim, mais puxado por dizer, assim, essa parada de, Sim. enfim, de um groove mais psicodélico, sabe? Os Uhum. vocais mais, enfim, mais exuberante mesmo, aquelas linhas de guitarra, aquelas linhas de baixo fritadona, assim, foda, estilo Stevie Wonder. Mas nesse, mano, ele tá num mood muito fácil, sabe? Parece que ele faz as coisas muito fácil. Parece que tá uma Desliza. jam fácil, Mas uma eu concordo com desliza isso também. fácil. Caralho, mano. E ao mesmo tempo, ele não é totalmente popzão, assim, porque se a gente for colocar uma escala, assim, vai, Ele desse não tipo é, de ele não é som, o Silk ele não é o Sonic, The por exemplo. Weeknd, por exemplo. Ele não é É, o Silk também. Sonic. Ele não é o Silk Sonic, exatamente. É um exemplo melhor. Ele não é o Silk Sonic. Se É a gente porque fosse colocar uma você escala. falou do negócio do Steve Wonder, e eu concordo que ele tem uma puta vibe Steve Wonder nesse disco. Mas é Com justamente o que certeza, o eu Steve acho. Wonder sabia fazer de bom, de Sim, fazer um som sim. refinado, Mas construído, caralho, mas que, cara, assim, qualquer pessoa pode sacar do som, tá ligado? Ou o Prince, quando o Prince sim, fazia uns bagulho assim também. sim, com certeza. Inclusive, assim, vocês devem ter ouvido melhor do que esse, que eu não ouvi ele por inteiro, eu já tava no terceiro Aham. disco do dia. E só uma curiosidade, que eu não sei se a gente já parou pra reparar isso, mas eu acho que E foi ele que todos os produziu discos e que a tal. gente. Não, todos os discos que a gente tá falando hoje, Sim, até os agora, 4. são do mesmo dia, Aham. pô. Não. Nossa, é verdade. Tá brincando. Gente, Caralho. assim, sem sacanagem, aquela, essa foi uma sexta-feira assim, do Nossa, aquela catiço. sexta-feira foi foda, né? Porra. Inclusive, o meu disco que eu vou falar no final também foi esse dia. Então, Também. tipo assim, É, caralho do céu, É, assim. Que dia sim. foi esse, assim? Que só sacanagem. eu furando, Não, eu vai ser, furando não, você furando coisa. bem, furando bem. Eu Esse furei disco, bem, furei esse bem. disco, eu ouvi pouco das coisas, mas é pica, é foda. Mas Uhum. eu queria falar o seguinte, cara, o Steve Lacy, eu acho que, mais do que provavelmente até a Cid, é o maluco que mais deu certo fora do The Internet. Ah, com certeza. É, Não, Com mas esse certeza. disco ele tá provando isso, sabe por quê? Sim. Os horários dele, lembra? A gente chegou a ver alguma coisa junto, eu acho, ou comentou depois. O horário dele com a Coachella foi um horário muito tarde da É. noite, e no palco Aham. grande, não foi palco pequeno. Que eu não Uhum. sei se a gente já tava vendo junto os shows ou a gente começou a ver mais tarde. Mas é porque eu lembro que era bem perto da hora. De alguma coisa assim, que Sim. tava. Pô, tá tocando Steve Lacy aqui. E eu fiquei bolado de ver ele tocando sozinho guitarra num palco Aham. enorme. Tarde da. Eu falei assim, cara, Ah, gente, que o Steve Lacy tá grande desse jeito mesmo. E aí tu É. pega, sei lá, umas páginas, tipo, sei lá, o Ia Baile. É.
Cara, a galera Fazendo tá meme do Steve surtando Lacy, né? muito com o Steve Lacy, tá ligado? Muito com o Aham. Steve Lacy. É, E E, ele só tem 24 anos, tá bom? É não, 98, De 1998, e tá o 98. cara maluco, já é pô. grande, velho. É o bonde aí do Foda, mano. 24 Talentoso. É aí, o né? bonde, né? Exatamente, o bonde de 98, caralho, velho. Ele é Não, Cara, é muito. muito assim, talentoso. eu só tô falando isso porque, lembrando, a Cid lançou o segundo disco solo esse ano dela. Também. Quem Sim. falou desse disco? Foi bem pouco. Ninguém falou desse disco, cara. Eu Aham. até vi a Pitchfork elogiar bem, assim, tal, mas eu ouvi ele... Eu achei ele, assim... Preciso ouvir um pouco mais, mas o do Steve Lacy eu já peguei uma parada e falei assim, pô, aqui Bateu tem uma pronto, né? parada, aqui tem uma coisa. Tem. Caralho, Uma e diferencial. que coisa É, que tem. Que coisa tem. que tem. Eu acho que ele revela muitas faces assim do Steve Lacy. Como eu falei, Uhum. essa face mais indizeira, mais lo-fi, de produtorzão. Essa face mais guitar show, sabe? Que é Sim. foda pra caralho. Tem muita linha de guitarra foda, tem muito refrãozinho foda, tem muita intro foda. Isso tem bastante. Uhum. Também tem a face dele, cantor, que ele canta pra caralho também. O jeito que ele trabalha as harmonias vocais, sabe? Tem a face psicodélica dele, tem a face grovada dele, tipo, e tudo Eu até numa ia... vibe muito intrincada, muito difícil, assim, tá ligado? Uhum. É um som que todo mundo consegue curtir de boa, tá ligado? Mas muito bom ainda. Cara, é engraçado que esse disco ele tem até pouco featuring, né? Exato, exato. Tem Ele pouco tem o Matt feature. Martins, né? Numa Uhum. interlude, e tem o que virou single, né? Que eu não lembrava dessa pessoa, Fuxi. Pode crer, também não manjo direito Mas assim foi o quem é, não. segundo single, se eu não me engano, e foi um single que pegou bem. E se você pega os vídeos no YouTube Uhum. desse disco, cara, é tipo 1 milhão de visualizações, pô. Ele tá indo bem. Sim, Ele tá indo bem sim, mesmo. Assim, a sim, galera sim. comprou a vibe dele legal, assim. Nessa vibe, assim, que eu vejo que é muito próximo dele na atualidade, Uhum. eu acho que talvez o Blood Orange. Exato, exato, é uma boa Mas eu acho comparação. que o Steve Lacy, Ele é ficou mais mais pop assertivo, ainda, Porra, né? ele é mais assertivo, ele é foda, E, tipo, ele vai mais no ponto, assim, sabe? Ele consegue juntar direitinho as coisas. Parece que ele tem uma máquina de riff na cabeça, sério. É Ele muito tem uma máquina sinistro de riff porque, na tipo cabeça. assim, cara, esse bagulho você ter esse tipo de guitarreiro. Mas o É, guitarreiro que ele não é o cara bluseiro, ele é o cara do swing. tipo... É tipo um Nile Rodgers no É, ápice, assim, sabe? é um Nile Isso Rodgers que é o mais foda. psicodélico, né? Exatamente, exatamente. Ele brinca mais com as ondas e tal. E eu falei só que tipo, é curioso porque ele é um cara que ele é um puta fitzeiro, né? Ele sempre tá fazendo feat com os outros. Exato, E é um disco que exato. ele resolveu não fazer featuring. Não, e tipo assim, Curioso isso, né? ele tocou Deve, tudo, tipo, ele foi totalmente Steve Wonder mesmo nesse. Porque ele tocou tudo, ele que produziu, tá ligado? Tipo, tocou tudo mesmo, bateria, baixo, a porra toda, Uhum. deve ser por arranjou. isso mesmo, assim. Ele queria saber quem era ele mesmo, assim. É. Justo porque Quem é que Jamie Rivers é e ele tal. mesmo, assim. Não, e valeu a pena porque Steve Lacy por basicamente Steve é o Lacy. disco. Digamos, esse é o disco de abertura dele pro povão, né? Eu Porque eu também acho que acho, esse com disco vai ser certeza. o disco que a galera vai começar a conhecer o Steve Lacy, ele vai começar a tocar nos lugares e tal. Aham, E aí, daí aham. pra frente, meu amigo, Vai ser fudeu. o Currents do Steve Lacy. Vai. Pô, provavelmente, acho que vai ser uma vibe dessa mesmo aí. Porra, boa indicação, cara. Os dois. E é Boa engraçado porque aí. quando você falou os discos que você ia trazer, eu não sei porque, de Aham. certa forma, eu acho que eles não são parecidos, mas eu entendo a vibe. Sim, se bem que eles são parecidos. Tipo assim, mano, se tocasse no festival um depois do outro, eu ia ficar maluco, mano. Eu ia ficar maluco. Porra. Mas eu vou fazer uma coisa aqui na puxada que eu vou ter agora. Aham. O disco que a Binha vai trazer, de certa forma, tem uma Conversa similaridade com comigo. esse disco aí, pô. Sim, sim, sim. Também não é que é o mesmo som, É? mas também é um som Aham. guitarreiro também, pô. Ah, é guitarreiro? Isso tem bastante Não é, guitarra. pô? Porra. E é uma guitarra muito diferenciada aí, Muito. que é o Painless da Nilu Finhanha. Tem esse nome aí, vai estar aí na descrição, porque é difícil de escrever. Aqui Mas abaixo. ele é... Cara, uma das coisas que realmente me chamou a atenção foi a guitarra, mas é porque ele é um indie rock, só que ao invés de ele estar muito no agudo, parece que ele tá no médio. Uhum. Ele tá muito no tom no médio e eu achei isso maravilhoso, diferente até então, para quem tá acostumado a escutar indie rock, até um pouquinho mais de... Não, post-punk acho que não, mas no indie rock mesmo, assim. Uhum. E tem a voz dela que também é muito mais puxada para um grave. Não chega a ser rouco, mas é mais para um grave, um pouco mais fechado, um pouco mais para baixo, assim. Me Uhum. chamou muita atenção e na dinâmica, que às vezes é meio rápido e tipo a bateria tá umas paradinhas. Uhum. Mas olha só, uma pergunta só. Quando você diz essa coisa desse médio que ele
qual você acha que seria uma coisa próxima ali pra eu, por exemplo, que eu vi pouco, ou a galera se situar assim? Justo. Putz, mano, é que eu lembro muito assim, você pega a guitarra e tá nas cordas médias, assim. É muito essa sensação, assim. Sabe por quê? Quando Pode você crer. descreveu Não isso, tá nem no grave nem no agudo. eu entendi mais ou menos o que você tá falando. Porque assim, eu ouvi pouco esse disco. Eu acho que, inclusive, quando eu citei dentro lá do que o Luan tava falando do Superorganismo, que eu perguntei, pô, mas você não acha que foi uma banda que falaram um pouco e tal? Eu acho que esse foi um disco que eu vi as pessoas elogiando, mas falando pouco. Ele foi um Sim, disco também que acho. Também acho. ele, junto talvez com a próxima coisa que eu vou falar, talvez seja as coisas mais, digamos, indie não, alternativa do programa. Do rolê, É, Sim. também acho. mas é curioso, porque, tipo assim, cara, agora eu fiquei na dúvida se foi no Jimmy Fallon ou no Jimmy Kimmel que eu vi ela tocando. Fela. No Fallon? Foi? Acho que é. Que é É. aquele azulzinho, aquele logo redondinho. Eu sei que foi um vídeo que era uma imagem toda, parecia que era meio que um sonho, a imagem da apresentação. Edição, né? Eu achei muito foda isso, porque normalmente não é o tipo de coisa que você vê numa apresentação que é meio que ao vivo, né? Na TV, né? E, cara, ela tocava uma coisa. Cara, era um primo do grunge, mas que ao mesmo tempo não é grunge. É uma parada muito. Porque, assim, por exemplo, pode ser que venha aqui em algum programa desse aqui, ou outro programa da casa, assim. Tipo, eu cheguei a cogitar trazer o disco da Beabá do Bi, né? Sim. Eu adoro a Beabá do Bi. E Esse a Beabá do novo? Bi o novo. Que também foi lançado aí nesse dia especial aí que só tem o disco. Caralho, real. Foi nesse dia mesmo? Eu fiquei, Foi. eu tinha ficado na dúvida, tinha Foi sido uma mesmo, semana foi. dessa que está gravando, mas então foi não, foi na outra semana, né? Foi no Isso. Jimmy Fallon, tá? Confirmei. No Jimmy Confirmei. Fallon, beleza. Cara, é porque o jeito que eu vi ela tocando e o jeito que o som saía, e aí eu tô citando a Bia Badubi, porque a Bia Badubi ela também faz essa coisa que parece meio grunge, Mas mas não a é. Bia Mas Badubi não eu é. consigo ver as influências cravadas ali do grunge, em alguns momentos, por exemplo. Sim. O dela, como é que eu até o Da pronunciei o Nilufer. Nilufer, da Nilufer, cara, você fica com a impressão, mas o Isso é uma bagulho, parada ele é mais tão... diferentona mesmo. Cara, é porque ele é tão viajante, o som, ao mesmo tempo, e mas ele tem um peso também, que ele é muito único. Talvez justamente Caralho. por... Cara, é muito Isso é difícil de muito escrever mesmo. mesmo. Eu só perguntei É. porque, assim, como a Binha ouviu mais, talvez ela tivesse alguma coisa que ficou mais próximo. Porque normalmente a gente tem isso, né? A gente ouve as coisas Sim, e sim. acaba alguma coisa e fala, pô, isso aqui é próximo. Mas Eu achei difícil de achar alguma coisa próxima, real. eu Porque também assim, acho. quando eu digo um indie mais pro agudo, é Uhum. tipo um Dive, o Arctic Monkeys no início, com aquela guitarrinha Sim. bem... E ela não, tá ligado? Mas A impressão justamente que eu a voz tenho- dela ter essa... É um bagulho Ela- mais encorpado, né? Cara, é porque quando ela Também. fala esse bagulho da rock, que não é rouco, mas parece que é rouco, porque é meio que Mais pra fechadinho. baixo e tal, né? Caraca, é porque isso é muito estranho mesmo, porque isso quebra o ritmo da música de uma forma que acho que é por isso que ele te dá as sensações das coisas, mas ele nunca chega lá porque ela juntou tanto de uma forma dela, e ainda mais porque esse é o segundo disco dela, se eu não me engano, não é? É o terceiro. E, tipo, Terceiro? um monte Ah. de gente começou a descobrir ela por causa desse disco. É Sim, isso que é eu interessante, descobri porque ele agora. pode não ser tão popular de Eu conheci no review, de anterior. coisas, mas o pessoal começou a conhecer... Eu conheci ela por causa desse disco, assim, Uhum. também, né? Eu vi uma galerinha também. Eu tenho muita impressão de quando eu ouço esse disco, eu não sei, eu vou tentar explicar, mas, por exemplo, a primeira música eu sempre imagino algo muito correndo, assim, mas tem algumas outras músicas dela que eu sinto como se eu estivesse mudando de dimensão, assim, de lado do que eu tô vendo o cubo, e aí desce, aí sobe, aí volta, aí faz isso, assim, eu tenho muito essa impressão dessa viagem, assim, que vai mudando de lados, assim. Cara, eu vou Essa falar, eu impressão. adoro ouvir Isso é som muito que me dá doido. essa percepção, assim, essa tridimensionalidade Uma tridimensional. mas ao mesmo Muda. tempo você tem a sensação de você cria um objeto, né, de tão sólido que é o som, né? Tipo, eu gosto de som que me faz isso. Tu tem alguma Caralho, música que dessas foda. aí que Fiquei muito curioso. assim, que tu indicaria, que tu fala assim, puta, essa aqui é uma que eu acho que... Cara, a primeira faixa, Cat the Dealer. Foi Alguma essa, coisa inclusive, que tocou no programa, no Jimmy Fallon? Ou não? Deixa eu ver. Ou foi, acho que foi a Midnight Tem Sun. Paul. Não foi, não? É.
Midnight Sun. É. Tá. Mas tá falando das referências dela, só de curiosidade, ela fez cover da PJ Harvey com Ride of Me e uma do Pixies com Rei, eu acho. Aí, por isso que eu tô falando bagulho de grunge, pô. Nossa, ela fez Pixies. Até porque tem uma amiga minha que ela é muito boa, ela é inteligente pra caramba com bagulho de música e tal. Ela trabalha num canal chamado Minuto Indie. Fez um vídeo falando sobre como que a PJ Harvey influenciou o grunge, Nirvana e por aí vai. Muito boa essa amiga minha, assim, sigam ela e tal, assim. Ela tem sotaque, aí quando ela fala PJ Harvey, ela fala Harvard. Por acaso ela também se chama Binha, eu não sei porquê, Binha. Nossa, mas porra, isso é muito explicativo, porque assim, eu ouvi falar um pouco sobre esse disco, só que pra mim é outra parada que vocês estão falando, sabe? Eu ouvi assim, então, mano, sério, pra mim era uma parada meio psicodélica, meio melody, echo chambers, assim. Cara, tem um pouco que eu acho de psicodélico, assim, mas eu acho que ele cai mais pro shoegaze, não é shoegaze, mas ele cai mais pra essa época, então, mas ele é mais pesado, ele não é... Totalmente outra coisa do que eu tava imaginando. Ele não se deixa ser etéreo, assim, ele realmente ele quer ser guitarreiro mesmo. Até pela capa assim dele e tal, sabe? Nossa, fiquei caralho, mano. Inclusive, eu conheci ela pelo Miss Universe, que é o disco anterior, né? Uhum. O Miss Universe, eu acho que ele é mais nublado de sonoridade, sabe? Da coisa do shoegaze, do dream pop, do que esse. Esse, ela quis fazer uma parada assustante. Tem uma coisa ali mesmo. Do pouco que eu vi ele, olha só como é que o disco, ele consegue ter essa... identidade dele, consegue ter essa coisa marcante quando tu ouve nele, assim. Mas cara, tipo, só uma perguntinha. Tipo, é igual, ela tocou no Jimmy Fallon lá e tal, então, querendo ou não, tipo, tem um certo apelo pop também. Tem. E assim, eu sei que tem muita gente que não gosta muito do tipo de programa que é o Jimmy Fallon, caralho. Mas, pô, o Jimmy Fallon, eu acho que de verdade, ele me lembra muito. O Jimmy Kimmel também é legal nesse sentido, mas o Jimmy Fallon me lembra muito o que eu gostava muito do David Letterman, que era nessas partes musicais, como que ele fica empolgado com os caras tocando. Tipo, eu tava vendo outro dia um vídeo do Denzel Curry tocando Walking. Cara, eu tava esperando a reação dele no final, porque a pressão foi tão absurda. E nessa música. Ele não aparece, mas dá pra sentir que ele tá ali, tipo, porque ele gosta muito desse tipo de som. Ele leva o pop, mas ele gosta muito desse tipo de som que também ele tem uma cara, assim, ele tem uma coisa muito única. Ele faz uma curadoria muito boa, cara. Tanto que é isso, tipo, ele é um programa, o Late Show, talvez mais popular que hoje em dia, e o cara leva ela, que não é exatamente o tipo de artista mais popular, mas ele fala assim, puta, esse é o tipo de coisa que eu acho que vale a pena pra galera, assim. Foda. E acho que só pra finalizar, que eu queria muito trazer, mas eu não trouxe, mas eu acho que as letras também são muito fodas, mas eu não li elas. Então, ela é assim, songwriter. Tem jeito que ela canta assim e tal, pô, aí, ó, caralho, foda, hein? Não sabia disso aí, né? Vou atrás demais. Caralho. Eu também vou atrás, eu tô gostando muito dessas indicações aí, essas reviews. Não são reviews. Sério, não, são reviews que não é review, que é análise, que não é análise, é conversa pra caralho, é isso. Ó, então pra fechar aqui, eu vou começar perguntando uma coisa pra vocês aqui. Justo. Questionário. Se vocês sem conhecer nada, tá? Sem nunca ter ouvido, nunca... Se eu chegasse pra vocês e falasse assim, Lil Silva, com esse nome. Sim. O que vocês iam imaginar? Alguma coisa de trap. Um Prime, no máximo, não sei. Puta, eu lembro do Silva. Não é parecido. Meu Deus. Aí eu vou pensar umas coisas mais, tipo, mais amenas. Mas, por exemplo, você tá falando do Silva, lembra do Silva. Poderia ser literalmente isso, um trapper brasileiro, pô. Lil Silva, pô. O cara podia fazer essa brincadeira, pô. Mais calminho, assim, mais good time. Podia. Então, de certa forma, não é totalmente equivocado isso. Porém, usando até o exemplo que o Luan tava falando da Niluf, cara, eu acho esse nome muito difícil. É muito difícil. Eu realmente. O bagulho tá escrito na minha cabeça, eu não consigo falar o nome. O bagulho trava na minha língua. Do jeito que ele falou assim, pô, tipo, era outro som que eu imaginava. Cara, quando eu comecei a ouvir falar no Lil Silva, e aí eu falei, puta, deve ser um disco de rap, né? Sim.
Ele não é. Ô, Mas, assim, olha só. Não é porque, vamos lá. Yesterday is Heavy, o nome do disco. Justo. Dando Um nome à disco coisa. que esse cara está, digamos, desenvolvendo há basicamente 12 anos. Nossa, mano. Esse Caralho, cara, olha. ele já está na cena. Tipo, Esse cara já está na cena desde 2009, 2010 Ah, fazendo tá. música. Mas, tipo assim, nossa, pra vocês terem uma noção, nossa, que loucura. esse cara, ele já Achei foi que era alguém compositor. novo. Não, esse cara, ele é compositor. Já fez composição de escrita, né? Pra Aham. Sim. Banks, Mark Ronson, Adele, Serpent with Teeth e uma galera aí. E ele é, Caralho. há muitos anos, inclusive, ele meio que tem um estilo próprio Ô, dele, louco. que é Aham. de som, que é o Silva Bass, se eu não me engano. Ele é um Nossa, tem até produtor. uma técnica dele. É, Caralho. tipo, ele é um produtor da cena Aham. tipo, UK Funk, UK Bass, Nossa, que ele é foda, muito foda. famoso na cena. Inclusive, a primeira música de sucesso dele é uma música eletrônica mesmo. Ele é um produtor de eletrônico. Caralho, já fiquei. Caralho, olha, mano, eu imaginava totalmente outra coisa, tá vendo? Que loucura, Cara, mano. eu ouvi esse álbum Que pela loucura, metade, mano. porque eu não Nossa, já quero terminei. muito ouvir. Puta merda, mano. Não, você vai se surpreender com o que eu vou falar ainda. Fala, Binho. Eu não Caralho, terminei mano. de ouvir esse álbum Que porque não deu loucura. tempo, assim. Mas, tipo, ele é. Eu tava até Nossa, mano. conversando com o pessoal no Minuto Indie, quem tinha dado de indicação. E eu fiquei assim, Caralho, gente. cara, que gênero que é É, ele? E, tipo. tipo, não tem como. Não tem Não. como. Ah, O que ele mano. faz, eu realmente, assim, não ouvi nada igual. Eu vou falar pra Que vocês, loucura. eu cheguei a cogitar É em muito deixar esse difícil. programa pra gente, porque a gente tá com algumas ideias de gravar alguns programas de debate, de Uhum. conversas assim, sem ser esse tipo de formato aqui. De Sim. assim, será que esse é o disco de rap? Por mais que ele não seja exatamente rap, mas talvez seja o Aham. disco de rap mais importante dos últimos anos. Por que eu digo Olha isso? só. Caralho. E Ô, ouvindo o disco louco. depois de novo, eu fui Ô, mudando um pouco minha louco. percepção, mas eu Nossa, ainda mano. tenho um pouco essa coisa na cabeça. Que tipo assim, qual que é a parada do disco? Ele tinha lançado só dois EPs e músicas soltas e tal ao longo do tempo. Ele lançou uma em Sim. 2014 chamada Mabel. Inclusive, Nossa. a Pitchfork tinha até feito um review desse EP. Dessa música, então. Não, do EP em si. E aí depois ele lançou um em 2016 chamado Jimmy. E aí só agora em 2012 2022 ele foi lançar o álbum Lançou. dele. Beleza. Caralho. Cara, esse disco, ele é um disco que o grosso dele é eletrônico, mas é um eletrônico que ele flutua muito por um som que ele é funkeado, que ele é soul, Ah, ele é meio espiritual, de vez em quando ele é meio meio contemplativo, caribudo, assim. não sei. Cara, ele parece aí quando só pra globalizar assim, Aham. cara, parece na questão eletrônica, se você tivesse misturado Subotrack, Jamie XX, Caribou, Catranada e James Blake. Nossa! Foda. É, E eu Puta digo isso, merda. sabe por quê? Por Aham. exemplo, tem a música, e aí Ai. por vocês causa dos vão. eletrônicos. Não, e olha só, Das quando climatizações e tal, esse né? cara, Caralho. pelas conexões dele, Ah, eu mano. vou falar os features que tem nesse Eu queria ter disco. escutado, mano. É Caralho, muito pra impressionante os ter que features, falar. porque você não espera, e por Aham. isso que me chamou a atenção para ouvir ele. E Ah. aí é um dos sites que eu mais gosto de ver, que é a Anime deu 5 para esse disco, 5 de 5. Eu Nossa, falei, sim. caralho, que disco é esse, né? Mas a gente Aham. sabe, eu e o Lon conversa muito sobre isso, né? É, Tipo, a Anime gosta de dar uma nota alta pra porra pra toda. britânico, exatamente. E especialmente Tipo, pra britânico, né? e ele é um produtor britânico, esse cara no Aham. caso. Mas Sim. assim, a segunda música tem uma música com Little Dragon, a Nossa. quarta música é uma música com a Charlotte Day Wilson, a Aham. sexta faixa é uma música com Bad Bad Not Good. O quê? Nossa, Exatamente. mano. Ele Sério, tem né? duas colaborações com O cara tem Senfa contatos. e a Contatos. última, ele tem duas colaborações com Senfa e a última música Com com Senfa, Serpent, cara. e a última música com Duas. Serpent with Teeth. E aí, qual o lance? Eu vou Nossa, jogar logo pro mano. meio do álbum. A música com Bad Bad Aham. Not Good é uma música instrumental. Aham. Ótimo, Cara, porra. Ótimo. parece Faz parece sentido. parece que se o Tame Impala tivesse feito uma música com Catranada, pô, basicamente. Caralho. E eu não tô de Aham. sacanagem. Aí você pega a Aham. música, que é a com a Charlotte Day Wilson, Nossa. é Aham. basicamente Pelo que. uma CD da internet. Aham. Pelo que você tá falando, mano, assim, tá me lembrando uma vibe tipo o último do Mad Lib, o Saul de Antecessors. É tipo isso, assim? Seria? Não, porque Não, que não é tão experimental, né? aí que vai, eu acho que deixar totalmente mais maluco pra você a influência, assim. Ah, Cara,
eu acho que eu não sinto isso por um disco, principalmente um disco de estreia, desde tanto do Channel Orange quanto do Built on Glass do Chet Faker. Que é o seguinte, sabe quando tu ouve um disco e parece que o cara, ele tinha tudo tão bem planejado, tão bem estruturado, e ao mesmo tempo parece que ele, ao mesmo tempo que é um som muito confortável que ele tá construindo ali, Sim. confortável de ser muito gostoso, muito arejado pra tu ouvir, aquele som que ele relax, mas ao mesmo tempo parece que ele Ele é tá... muito carregado. Parece que ele tá mudando as regras do jogo. Parece que você tá vendo uma Nossa, coisa sim. que é como a Bia tá falando, tipo assim, ele é tão diferente, porque, tipo assim, cara, Eu não sei o que você vai ouvir na próxima faixa, sinceramente. não, e assim, Caralho. cara, Não ele é um sei. disco que ele é Vai ouvir um Bad Not extremamente... Good, tá ligado? Caralho, só Cara, isso. ele é extremamente dançante em alguns momentos, mas, por exemplo, as Nossa. faixas com Senfa, tem uma faixa que ela é mais Mais tristonha, contemplativa, assim. e as letras são muito fodas, as letras também. Ele fala de coisas assim, Tipo, e ele canta? E ele que canta? Cara, Ou a ele... galera que canta? Não, Que a ele galera canta, canta. tem momento que ele só produz, tem momento que ele só back vocal. Caralho. Tipo, na Jamie faixa da Blake, assim, no Charlotte Day começo. Wilson, ele fica cantando, tipo, como se fosse um... Ele fica fazendo umas... As vocalizações, assim, tal. E é bonito As pra caralho. inserções vocais. Caralho, que foda. Mas ao mesmo tempo, quando tem meio que um rap, quando tem uns caras metendo um rap assim na parada, cara, é uma coisa tão... É aquele rap jazzístico pra cacete, assim, sabe? Sim. Que aí sim cai por uma coisa que te gosta, tipo o Bad Lib mesmo, o Fred Gibbs, tipo um Mac Miller, por exemplo, em alguns momentos nos últimos O Abraham Will, trabalhos. sim, que é britânica Tipo, também. ele junta tudo isso, assim. Caralho, E ele faz uma bom, coisa né? que é tipo, cara, eu nunca tinha visto uma porra desse jeito assim. E aí, quando eu digo, inclusive, dele mudar a regra do rap, porque. E aí eu trazer o Channel Orange e trazer Nossa. o Built on Glass, principalmente o Channel Orange, eu acho, que é tipo, é um disco que ele dá novas tantas camadas para tantos gêneros que estão em voga hoje em dia, e principalmente esses gêneros de música negra. E, tipo assim, cara, eu duvido que esse disco ele não vai ser. Ele pode ser um puto sucesso. Eu acho que as pessoas estão falando muito pouco dele ainda, mas eu não duvido que esse disco ele não vai ser um disco importantíssimo em questão de produção nos próximos anos. Assim. Eu duvido que esse disco ele não vai ser influente. Pelo que você tá falando assim, porra, parece que, tipo, sei lá, daqui a uns 10 anos vai ser tipo igual o Dummy do Portishead, tá ligado? Tipo, Eu não sei se. Então, eu não quero falar pra tanto. Não, mas mas assim, mas. até Porra, porque, por bota fé, exemplo, mano. por isso que eu Bota fé. botei o exemplo do Built on Glass, porque o que foi o Chet Faker depois do Built on Glass? Ele meio que ele se perdeu, tá ligado? Mas o aquele é disco um o disco, disco. e ele é um Exatamente, disco. mas o disco é o disco. E se você pensar, ele é um disco que ele é muito. A galera curte ele, mas ele não é um disco, por exemplo, você não vê em lista de melhores discos da década, você não vê. Mas ele é um puta disco reverenciado. Eu acho que esse disco, ele talvez ele seja isso. Seja isso. Foda, legal. E eu tô falando isso no sentido, tipo assim, cara, eu amei esse disco pra caralho, assim. Do mesmo jeito que talvez da Lisa esteja lá no final do ano, Melhores do Ano, esse deve estar, mas talvez esse esteja até a mais pelo esse senso de novidade. E pelo esse senso de acabamento, assim. Porque ele é um disco que, cara, assim, de verdade, assim. São ele é 12. grandinho, assim? Como que ele é? Não, são 44 minutos, pô. Legal. E várias faixas que são só eletrônico, várias faixas Pode que crer. são músicas que flutuam por esses gêneros mais delicinha de tu ficar ouvindo. Cara, tipo, e só porque eu queria terminar com esse bagulho, essa divagação assim, cara, pô, ele tinha sumido, mas graças a Deus voltou, né? Porque, tipo, o Sampa é a melhor pessoa possível fazer featuring, acho que dos últimos, sei lá quantos anos, cara. Porque, tipo, boa parte das melhores músicas que eu vi de muitos artistas é o Sampa cantando. Tipo, sei lá, Solange, Drake, ele fazendo agora com o Kendrick, a Father Time, tipo... e assim, e eu não faço ideia desse cara quando ele vai lançar disco. Mas, porra, como que ele tem uma voz tão singela, tão particular também, tão... a presença da voz dele, a dinâmica da voz dele, o timbre dele é tão... Cara, não existe um timbre parecido com o dele. Que ele é eloquente, ele é melodramático, mas ao mesmo tempo ele é dançante quando ele consegue ser, sacou? Ele é profundo pra cacete. E na mão de um produtor desse, o bagulho fica
absurdo, assim. Tanto que, tipo assim, a Steel é a música single. A outra não é com cara de single, mas é uma puta música do caralho também. Assim. Sim. Porra, caralho. Discão, assim, cara. Já tô muito convencido, já tô. Cara, eu só tenho um defeito esse disco. A capa. Eu achei que a capa podia eu gosto. ser. Eu gosto. Nossa, Eu até não gosto Sabe dessa por quê? edição. Mas eu gosto porque essa capa, Não me quando diz eu vi. nada. Mas então, quando eu achava O branco que era. sim, mas. É porque Nossa. quando eu achava Deixa eu que ver. que era, digamos, um disco de rap, ou a ver com rap, uma coisa mais assim, esse rap mais Jay-Z que eu gosto. Eu falei assim, pô, ele tem cara então que ele vai ser um rap bem tipo, sei lá, Billy Woods, que ele é meio alternativo, assim. Um bagulho bem desconstruidão e tal. Gente. Pô, eu acho. Do Instagram. Mas eu acho que exatamente, coisa essa capa. Eu acho que é intencional. Ainda mais com esse nome, Yesterday Heavy. Quando você ouve o disco, você sente, eu acho que. E ele fala de uns temas puta foda, assim, de bagulho pessoal dele e tal. Bom letrista também, né? Até porque ele escreveu pra muita gente pica, né? Então. Caralho, bro. Gente, é isso. Fechamos aqui nosso primeiro programa que não tem nome. E deixei todo mundo empolgado aí, como vocês me deixaram com outros discos aí também. E é isso, vocês. Achando que é brincadeira aqui? Porra, não é. Espera mais e melhor nos próximos e mais variedade ainda, tá? Legal. Esse aqui a gente tá se aquecendo só, hein? E nem sempre significa que a gente vai trazer só 2 álbuns. Às vezes o programa vai ser até maior, cara. Depende da empolgação, depende do que a gente vai fazer. Depende de quantas bebidas a gente tiver aqui, depende de muitas coisas. Hoje a gente tá até light, né? Hoje só tô na água. Sim. E aí, você, público, rapaziada, vendo esse programa, gostou? O que você achou? Comenta aqui embaixo, fala outras coisas que vocês gostariam que a gente comentasse, porque vai que a gente dá uma ouvidinha e resolve trazer aqui pro programa, tá? Ou deixa em pauta para outros programas que a gente quiser fazer, outros debates, qualquer coisa. Vai dando ideia também de temático, sei lá, vai falando. Exatamente. Logo também tá no Spotify esse programinha, com talvez o título do que deve ser o programa ou não, a gente vai pensar ainda. E não esquece de também compartilhar, curtir, esse negócio todo, pra poder dar aquela ajuda pra gente. Segue a gente nas redes sociais, tá aqui embaixo também, nossas redes sociais. E tá aqui os programinhas citados, aqui no caso da Binha, foi o que eu citei aqui. Vai lá, ver. Um minuto a gente não precisa que eu fique fazendo propaganda, mas eu faço porque ela é minha amiga, eu gosto dela, é essa porra. E vocês se fodem se ficar reclamando aí. É isso aí, rapaziada. Até a próxima. Aquele beijo, aquele abraço. Aquele o quê? Tchau. Tchau. Meu, que da hora. Foi!